Fala, turma! Seja todo mundo muito bem-vindo aqui à nossa aula de hoje, a nossa em tese. É um prazer receber todos vocês aqui, tá? Hoje a gente vai falar de um tema mega importante para as empresas, que é a cultura, né? Que é a gente poder criar cultura no dia a dia dos nossos negócios. Bom, hoje a gente vai falar de 4 tipos de cultura organizacional que vocês podem implementar aí dentro da empresa de vocês. Bom, pessoal, antes de qualquer coisa, meu nome é Michael, para quem está participando aqui pela primeira vez. Eu sempre costumo dizer que eu sou o pai da Helena, o esposo da Valesca, um designer por formação. Já estou aí há quase 10 anos no mercado, utilizando o design como uma intersecção entre negócios, estratégias e assim por diante. A gente criou aqui o nosso movimento em tese, que ele vem justamente para a gente acabar com todas essas teses e essas falácias existentes no mercado, esses mitos existentes no mercado. Além disso tudo, a gente quer trazer aqui de forma prática, objetiva para vocês, o como nós estruturamos negócios aqui dentro do escritório, as metodologias que nós utilizamos no nosso dia a dia e de uma forma muito prática para que vocês possam utilizar. Bom, a gente sempre costuma dizer aqui dentro do escritório que quando a gente fala de cultura, né, a cultura ela virou marketing, ela virou narrativa, ela virou promessa de venda, né? Mas a grande verdade é que cultura ela é estratégia, ela é o que molda, ela é o que faz com que o negócio ele pode funcionar de uma forma prática, de uma forma objetiva. Então, por isso que a gente sempre deve pensar na cultura como uma ferramenta estratégica dos nossos negócios, como uma forma de pensar a estratégia do negócio. Porque convenhamos que aquilo que a gente tolera, aquilo que a gente faz, é de fato o que a gente vai permitir no dia a dia dos nossos negócios. Bom, por que muitas das vezes, né, os empreendedores, eles acreditam que pode ter tudo, né? Eles acreditam que eles podem criar uma empresa que vai ter lá a cultura da eficiência, o respeito ao próximo, a humanidade, mas no mesmo tempo a alta performance, porque existe de fato esse discurso no mercado que ele é muito distante das realidades. Tá? De fato, existe esse discurso onde se distancia bastante do dia a dia dos negócios. Mas a gente tem também empresas que vendem isso e falam que implementam isso dentro dos negócios, mas na verdade eles não fazem. E aqueles que fazem, muitas vezes estão usando os livros como base, e o que não há nada de errado com isso, mas usar somente os livros como base e não falar das consequências das escolhas e só ficar pregando o lado positivo, é o que faz com que muito empreendedor acredite nessa falácia de que ele pode ter tudo dentro da cultura do negócio dele. E o grande ponto é que cultura ela é uma escolha estratégica, ela é um jeito que a gente escolhe de operacionalizar os nossos negócios. Então, no fim do dia, né, quando a gente olha, e eu costumo ver muito isso no mercado, né, a nossa cultura, Michael, ela valoriza a inovação, a nossa cultura ela valoriza a eficiência, a nossa cultura ela valoriza pessoas, a nossa cultura ela valoriza resultados. No fim do dia, quando a gente olha para tudo isso, a pergunta que a gente faz é: quando tudo é uma prioridade, quando tudo é valor, nada de fato é uma prioridade. Ou seja, por quê? Porque a gente tem valores que estão competindo. Porque quando a gente fala de eficiência e pessoas, resultado e inovação, nem sempre aquilo que você está inovando, ele vai te dar um resultado imediato. Nem sempre uma empresa que preza
pela alta performance, ela está colocando as pessoas em primeiro plano. Às vezes ela está colocando a performance em primeiro plano e está tudo certo com relação a isso. O grande ponto é que o que a gente precisa ter claro é que valores, eles estão competindo entre si. No fim do dia, um valor vai competir entre o outro. E na hora da gente tomar uma decisão difícil, a gente tem que ter uma clareza muito grande daquilo que, de fato, vai ser o fator decisivo, aquilo que a gente vai olhar e dizer o seguinte, olha, no fim do dia, é isso que importa para a gente. Tá? E aí eu sempre falo que cultura forte, ela tem uma clareza de qual valor vence quando há conflito. Então, quando a gente fala entre controle e inovação, quem ganha? Quem ganha é o valor do controle, porque nem tudo que a gente inova a gente tem controle. Tá? Quem ganha entre resultados, a cultura da alta performance e a cultura da eficiência, quem ganha? Porque às vezes a alta performance nem sempre ela entrega a eficiência necessária. Então, no fim do dia, o que a gente tem que ter clareza de cultura é assim, olha, no fim do dia, isso daqui é o que vale para a gente. Isso é que é o essencial, esse é o que é o importante. Bom, para isso, o que nós temos aqui? A gente tem um modelo, né, uma matriz que foi criada por dois professores, o Kim e o Robert. Eles criaram uma matriz que a gente chama de competição de valor. No fim, existem 4 modelos culturais diferentes. E esses modelos, eles geralmente estão competindo entre si. Então, quando a gente escolhe um modelo, nós automaticamente estamos excluindo os outros 3 modelos. Por isso que a gente chama de competição de valor. E isso vai desde eu escolher esse formato até o como eu vou comunicar isso para o mercado, como eu vou dizer isso para o mercado. Então, o que é muito importante é a gente entender como que esse framework funciona. E a gente vai falar, de fato, desses 4 tipos básicos de cultura que a gente tem dentro dos negócios. Então, são 4 jeitos da gente operar esses nossos negócios. O primeiro formato é o formato clã. Geralmente, no Brasil, né, por a gente ter empresas que são majoritariamente familiares, talvez é um dos formatos que a gente mais conheça, né? Que é aquele formato que tem aquele discurso do somos uma família, estamos todos juntos, né? É aquele formato da colaboração, é aquele formato onde as pessoas vêm em primeiro lugar, onde a gente está desenvolvendo pessoas, onde a lealdade ela é um dos fatores mais importantes dentro desse formato, onde há consenso de decisão, então todo mundo caminha para um único lugar. Ou seja, esse formato de empresa ele é tratado como uma grande família, aquela extensão da sua casa. Né? Geralmente, o líder dessa empresa ele sempre vai atuar como um mentor e não como um chefe. Ele vai atuar como alguém que orienta, que desenvolve, que mostra caminhos. Tá? As decisões elas sempre vão ser no coletivo, né? Elas sempre vão funcionar de forma coletiva. O foco aqui sempre vai ser a integração, o bem-estar do time. Isso é um modelo de cultura que a gente chama de clã. Então, esse é um modelo de cultura que a gente valoriza tempo de casa, então, tempo de casa é um dos fatores mais importantes. A colaboração entre áreas é muito importante. O coleguismo é algo muito importante. O crescer junto passa a ser algo muito importante. Mas o que a gente sempre vai precisar lembrar é que esse modelo ele valoriza as pessoas. Ou seja, ao mesmo tempo que ele está valorizando pessoas, ele também tem seus ônus. Não tem só pontos positivos, há pontos negativos nesse modelo. E um dos pontos negativos é que a velocidade ela é reduzida. Então, é aquela empresa que desenvolve num ritmo mais lento. É aquela empresa que ela vai mais devagar, ela não tem problema com longo prazo.
ela foca muito mais no longo prazo do que no curto prazo. É aquela empresa que geralmente não vai ter um olhar muito agressivo de mercado, ela vai ter, inclusive, um olhar um pouco mais passivo. E no fim do dia, né, o empreendedor ele não pode reclamar, às vezes, do caixa dele fechar em vermelho. Por quê? Porque ele escolheu cuidar das pessoas ao invés de priorizar o lucro do negócio. Mas existem esses formatos de empresas? Obviamente existem. A gente, por exemplo, aqui no escritório, a gente tem uma das empresas que ela é familiar e que ela preza por esse modelo. Então, na hora de tomar uma decisão numa sala de reunião onde, olha, nós vamos favorecer o lucro, o resultado financeiro ou o desenvolvimento das pessoas, eles sempre estão optando pelas pessoas. Logicamente, em alguns momentos e períodos do ano, eles sangram financeiramente. Mas, para eles, pessoas estão em primeiro lugar. E eles contribuem e eles valorizam isso. Tem, inclusive, colaborador lá dentro da empresa com 20 anos de empresa. Tem colaborador que já chegou a 30 anos de empresa. Tem colaborador que está lá desde a fundação. Né? Ele viu, por exemplo, os fundadores criar a empresa. Ele viu a segunda geração chegar. Ou seja, isto é uma empresa que ela tem como cultura o clã. Então, ela valoriza esse quesito. Mas a gente vai ter, por exemplo, um conceito de empresas, e aqui a gente tem empresas desse formato dentro do escritório, muito voltado, inclusive, para o mercado de tecnologia, que é o formato de adocracia, que é aquele modelo de empresa onde ou você inova ou você morre. Ponto. A inovação ela vai estar em primeiro lugar, a experimentação ela vai estar em primeiro lugar, mas ela tem um grande desafio, ela sempre quer ser a primeira. Ela sempre quer chegar em primeiro, ela sempre quer pensar primeiro, ela quer colocar primeiro no mercado. Tá? E essas empresas, elas têm um ponto muito importante, que é, elas funcionam como um formato de mini laboratórios. Então, tudo que elas fazem é um grande experimento. Pode ser que esse experimento dê muito bom ou dê muito ruim, para elas não importam. O que importa é a gente está experimentando, a gente está descobrindo coisas novas, a gente está conseguindo chegar na frente, a gente está conseguindo desenvolver soluções novas para o mercado. Ou seja, se lá no formato de clã, o líder ele funcionava como um mentor, uma pessoa que acolhe, que desenvolve, aqui nesse formato de empresa, o líder ele tem uma outra função. A função dele é ser visionário, é dar norte, é mostrar para onde o negócio tem que ir. Ele é o guardião da visão da empresa. Ele é o cara que vai dizer o seguinte: olha, a gente precisa andar para cá. O mundo está caminhando para essa direção. É para cá que a gente tem que desenvolver. Ou seja, ele é o cara que aponta o canhão do negócio. Ele sempre vai mostrar para que lugar que a empresa precisa ir, para onde eles precisam caminhar. E ele tem decisões rápidas. Então, ele não demora para decidir. Se lá no fator clã, né, no modelo clã, a gente tem um modelo que é decidido em conjunto, existe uma democracia ali dentro, tudo é votado, todo mundo decide junto, então a família toma a melhor decisão para aquele modelo. Aqui não. Aqui são decisões mais rápidas e por isso que ela geralmente é feita por um pequeno grupo, é o grupo que comanda a visão do negócio. Então ele vai lá e decide, ele vai falar assim, ó, aqui sim, aqui não. Mas ele tem um ponto positivo, ele está sempre disposto a testar, ele está sempre disposto a aprender, ele está sempre disposto a criar coisas novas, ele está sempre disposto a buscar aquilo que ainda não foi buscado no mercado. Então, ou seja, mas, ao mesmo tempo, eles prezam pela velocidade. Se lá no modelo do clã, velocidade não era um problema, aqui é um grande problema. Principalmente no momento que a gente está vivendo, onde a gente tem as IAs, os formatos de IAs comandando o mercado. Cada dia que passa é uma solução nova que está chegando, é um modelo novo, essa barreira de se criar alguma coisa, ela está cada vez mais diminuindo, ela tá cada vez mais se reduzindo. Então, a velocidade aqui é muito importante. Mas
eles pagam o preço do risco, e eles correm riscos geralmente muito altos. Nesse modelo de empresa, né, você não pode ficar, por exemplo, muito apegado a processo. Se você fica muito apegado a processo, você, de uma forma indireta, ingessa, inclusive, a velocidade com que as coisas fazem, ou a velocidade com que as coisas acontecem. Então, se no fim do dia o colaborador tiver que decidir entre seguir um processo ou experimentar uma coisa nova, e ele tiver optado por seguir processos, então, ou seja, essa empresa nunca esteve no polo da adocracia. Ela pode estar em outros polos. Então, a empresa que ela preza por esse polo da adocracia, ela, ela preza, inclusive, pela ausência do controle. Nem sempre ela vai ter controle de tudo que está acontecendo. E, às vezes, está tudo bem, ela vai ter que confiar no time e vida que segue. Então, isso é um modelo, isso é um formato de cultura, tá? Isso vai muito do fundador, o que ele suporta e o que ele deseja para o modelo de negócio que ele está criando. Mas a gente tem também um modelo de hierarquia, e a gente também tem esse modelo aqui dentro do escritório, que é processo é rei. Tudo dentro dessa empresa é processalizado. Tudo tem uma estrutura, tudo tem um controle, inclusive rígido, tudo precisa ter uma certa previsibilidade. É óbvio que a gente não controla tudo, mas boa parte precisa ser controlável, né? Então, o líder, basicamente aqui dentro, ele vai atuar como um coordenador, um controlador de verdade. A função dele ali é fazer com que o controle ele exista e que as pessoas sigam esse controle ou esta diretriz. Então, e geralmente são decisões hierárquicas, é de cima para baixo. De baixo para cima, você tem uma cascata para ser subida ali dentro. Tá? O foco vai ser sempre em fazer certo. Na dúvida, não se faz. Na dúvida, não se arrisca. Então, é aquele modelo que, às vezes, é um formato de empresa que ela fica um pouco mais atrás. Ela não inova tanto, tá? Ela não tem, não está experimentando muitas coisas, mas tudo aquilo que ela coloca no mercado existe uma certa qualidade. Por quê? Porque ela tem um controle excessivo sobre as coisas. Então, para ela é seguir processo, é eficiência operacional, é baixo custo, a gente erra pouco, a gente não pode errar muito. Ou seja, hoje nós temos esses modelos, tá? Inclusive a gente tem uma indústria aqui dentro do escritório que ela segue rigorosamente esses formatos. Tá? Então, quando a gente olha para esse modelo, a gente não pode ter um líder que cobre inovação, que fala, a gente precisa fazer diferente, a gente precisa pensar num negócio novo, a gente precisa pensar em algo que ainda não foi pensado. Por quê? Por que ele não pode cobrar isso, Maico? Porque cobrar um novo que não foi pensado é você dizer o seguinte, então eu estou abrindo mão do meu controle, eu estou abrindo mão do processo existente, eu estou abrindo mão de parte da previsibilidade, porque não vai ser possível a gente ter previsibilidade sempre, né? E a gente tem uma cultura, né, dentro do último polo, que é a cultura de mercado. Esta cultura de mercado, talvez é a cultura que mais a gente tenha conhecimento e mais a gente vê por aí, que é o resultado acima de tudo. E, cara, a gente precisa ter resultado. Competitividade, meta agressiva, vencer concorrência, resultado acima de tudo. É sempre uma guerra diária. Você vai dentro da empresa, a empresa está vivendo uma guerra diária, uma luta diária. Tá? O líder ele é muitas vezes visto como um general. Tá? Ou seja, quando a gente olha para esse modelo de empresa, é óbvio que às vezes as pessoas não vão estar em primeiro lugar aqui. É óbvio que às vezes o processo não vai estar em primeiro lugar aqui.
vai estar em primeiro lugar, é assim, isso traz resultado para a gente? Isso funciona na prática? É óbvio que a experimentação, muitas vezes, não vai estar em primeiro lugar nesse formato de empresa. Porque, às vezes, experimentar não significa gerar resultado. Às vezes, só significa descobrir alguma coisa nova. Às vezes, a experimentação não coloca o dinheiro no bolso necessário. Às vezes, só significa que você teve um novo aprendizado. E esse novo aprendizado não significa que ele te gerou lucros financeiros. Ele pode ter te gerado um lucro de conhecimento, ele pode ter aberto uma nova vertical de debate, e assim sucessivamente. Mas esse modelo de empresa, a pergunta que eles fazem é: vai dar dinheiro? Vamos ganhar dinheiro com isso? A gente vai lucrar? Eles não têm apego nenhum. Vão lá e dão um 360 no modelo de negócio, está tudo bem com isso. Dá o 360 no modelo de negócio. Se aquilo que está fazendo não está mais dando dinheiro, o que está dando dinheiro é outra coisa, então eles vão lá e dão um mortal capado para trás e pronto. Está tudo certo. Por quê? Porque eles respeitam o modelo de mercado. É resultado acima de tudo. Né? Então, eu sempre costumo brincar aqui o seguinte, que é assim, ó, se eu te der duas opções dentro da tua empresa, a opção 1 é ajudar o teu coleguinha e bater meta, qual você escolhe? Se a pessoa escolher bater meta, cara, você está no modelo de mercado. Se ele vira e fala para mim, não, eu prefiro ajudar o meu amigo do que bater uma meta, aí ele está num modelo muito mais de um clã. Percebe que a cultura, ela não é um discurso vazio, ela não é uma frase bonita que a gente colocou na parede, ela não é um argumento meramente de marketing, ela é uma decisão de como que a gente vai dizer que o nosso modelo de negócio vai funcionar na prática. Às vezes, a gente confunde muito esse formato de cultura. A gente acha que, pô, não, cultura é só a gente cuidar das pessoas, cultura é a gente ter ali um grito, um rito muito importante. Não, a cultura ela é uma decisão estratégica, ela vai dizer como que teu negócio vai atuar no mercado. Se um jovem que estiver saindo da universidade agora, procurando uma opção de negócio para fazer sua carreira, ele vai olhar para aquilo e vai perguntar o seguinte: cara, aonde é o melhor lugar? Aonde é o lugar que eu quero? Ah, não, eu quero ir para um lugar que é competição acima de tudo, é bater meta. É óbvio que ele vai escolher uma empresa que tem uma cultura de mercado. Se ele vai para um outro lugar que é assim, não, eu quero inovar, eu quero experimentar, eu quero fazer coisas novas, é óbvio que ele vai escolher uma empresa que tem uma adocracia. Não, não, eu gosto de seguir uma hierarquia, de seguir uma estrutura, seguir algo que é muito sólido. Ele vai para um modelo de empresa de hierarquia. Então percebe que cultura, ela não é uma mera escolha comportamental. Ela é uma escolha estratégica. Ela vai dizer com quem que você vai competir. Porque é óbvio que uma empresa que é uma cultura de clã, ela jamais vai competir com uma empresa de mercado. Porque a cultura do clã, ela vai prezar pelo tradicionalismo. Ela vai prezar por sustentar aquilo a longo prazo, por fazer aquilo de um longo prazo. A cultura de mercado, não. Se ela precisar mudar, amanhã ela vai mudar. E tá tudo certo. Por quê? Porque não existe a cultura certa. Existe a cultura que vai estar alinhada com o teu modelo de negócio e com a tua estratégia de mercado. E aqui a gente coloca, por exemplo, uma matriz que eu sempre uso para os meus clientes aqui dentro do escritório, para exemplificar para eles a diferença de um para o outro. Então, quando você vai lá e escolhe uma cultura de clã, que é a cultura da colaboração, do desenvolvimento da pessoa, isso funciona para quem? Uma empresa menor de mercado, para uma empresa que tem um trabalho mais colaborativo, mas não funciona para uma empresa que precisa de resultado agressivo, de resultados rápidos, de bater metas para o mês seguinte. Isso jamais vai funcionar.
Quando a gente pega um modelo de empresa, que é a burocracia, o que você tem aqui? Inovação, velocidade, empresa extremamente criativa, ela se adapta ao mercado, ela muda com a mesma velocidade que o mercado muda, ela preza pela inovação, mas ela não vai ter o quê? Previsibilidade. Porque nem tudo que a gente está experimentando, a gente sabe o resultado que tem. Então, por exemplo, a gente tem aqui dentro do escritório um cliente que ele tem uma builder, né? Olha, de 20, 30 produtos que ele tem lá dentro, depois esses produtos vão se tornarem um negócio, tá? 3, 4 vão funcionar de verdade. Mas você não consegue prever o qual que vai funcionar. Se você não for lá, não experimentar, não testar no mercado, não validar as teses, não validar as hipóteses, isso jamais você vai conseguir ter essa previsibilidade no papel. Então, se ao longo do caminho ele prezasse pela previsibilidade, jamais ele deveria escolher esse modelo de negócio. Então, perceba que, por exemplo, não, agora eu quero uma empresa de mercado, resultado, competitiva, meta, enfim, esse modelo ele vai funcionar. Você só não pode achar que vai haver colaboração ali dentro. Que vai ser uma guerra existente, inclusive, entre as áreas, por exemplo. Vai ter guerra. Então, vença o que tem o melhor resultado, vença o melhor ali dentro. E mais do que isso, né? Existem algumas falsas crenças sobre cultura que vale muito a gente debater aqui hoje. Uma dessas primeiras falsas crenças é que cultura forte é ter todos os valores. Isso é grande mentira. Cultura forte é você escolher qual que é o valor que vence no fim do dia. Se eu tiver que escolher entre inovação e eficiência, eu vou ficar com qual? Se eu tiver que escolher entre pessoa e resultado, com quem que eu fico? Se eu tiver que escolher entre colaboração e competitividade, com quem que eu fico? Porque não dá para ter tudo. Não dá para ter colaboração e competitividade. Não dá para ter pessoas e alta performance, porque no meio do caminho você vai ter gente que não vai performar. Ele pode trazer outros benefícios para a empresa, mas não vai ser o benefício da performance financeira, por exemplo. Eu posso ter inovação e a eficiência. Nem toda inovação vai ser eficiente. Às vezes tem inovação que você vai descobrir que, desenvolvi isso aqui, legal, mas no fim do dia não resolve muita coisa. Ou seja, cultura é aquilo que a gente escolhe enquanto estratégia de negócio. A partir do momento que a gente escolheu aquele caminho, a gente definiu parte da estratégia de um negócio, da estrutura de um negócio. Uma outra crença muito se falada é: podemos ser inovadores e eficientes ao mesmo tempo. Não pode. Existem valores que eles se competem entre si, você vai ter que fazer uma escolha. Você pode ter times diferentes, com culturas diferentes, mas a gente não pode ter cultura ou valores opostos. Eu sempre costumo brincar aqui dentro do escritório, que é sempre assim, ó. Eu sempre falo para as pessoas aqui dentro do escritório, para o meu time, para os meus clientes, que é assim: cultura é igual casamento. Você não casa com quem é oposto a você. Você casa com quem é complementar a você e com quem julgam os mesmos valores que você. Jamais você vai conseguir conviver de uma forma longa e saudável com quem acredita o oposto que você, que tem valores que são o contrário dos seus. Isso vai ser algo doloroso, ou vai ser para um ou vai ser para o outro. Alguém vai pagar muito caro por isso. Da mesma forma, empresas. Você atrai, não é o oposto, você atrai é o semelhante. É quem é parecido com você e tem habilidades complementares a você. Então não dá para a gente ser tudo ao mesmo tempo. A gente precisa escolher lado, a gente precisa ter bandeira, a gente precisa ter posições muito claras. E além disso tudo,
Cultura não é o que está escrito na parede. Jamais vai ser. A cultura é o que a gente recompensa e a gente pune na prática. Hoje mesmo, a gente foi almoçar aqui num shopping perto do escritório e a gente estava vendo ali, a gente passou na porta de uma imobiliária e estava tendo ali uma premiação. E tem algo que eu falei para o meu time que foi o seguinte: olha, vocês estão vendo aquela premiação que está acontecendo ali? Premiação, ela não é só uma ferramenta aonde a gente está gerando motivação para o time. A premiação, ela é uma ferramenta onde a gente está mandando uma mensagem para o time dizendo o seguinte: olha, este comportamento aqui que este colaborador teve, ele é tão bom e a gente defende tanto ele que nós estamos premiando por conta disso. Então perceba que cultura é aquilo que você se aceita e aquilo que você não aceita no fim do dia. Então, ou você é uma pessoa inovadora e não vai punir pelo erro, ou você quer ter o controle, mas não vai ser inovador. Então você precisa escolher. Porque olha o que acontece. Às vezes chega um empreendedor que tem do escritório, ele fala assim: não, porque a gente precisa ser inovador. Aí, a primeiro erro do time, ele vai punir o time por isso. Eu falei: cara, então você não é inovador. Você é qualquer outra coisa, menos inovador. Como a gente chega aqui dentro do escritório e a gente já recebeu empresas que é do tipo: cara, às vezes a gente não bate todas as metas, a gente está com dificuldade financeira, mas quando eu vou lá analisar, ela é uma empresa que é um clã, todo mundo se ajuda, se apoia, tem lealdade, tem gente que está lá há 10 anos. Eu falei: cara, então você não pode, você não é essa empresa de resultado, você não é essa empresa de uma alta performance, isso é um outro formato de empresa. E a gente precisa aprender a operar com esses formatos. E existem formas da gente operar no mercado com eles. Então percebam que, assim, cultura é aquilo que está acontecendo dentro da tua empresa. É o que está acontecendo dentro do teu negócio. No fim do dia, pessoal, a cultura não pode ser um discurso. Ela tem que ser uma prática. E neste caso, eu me lembro sempre de uma frase que a minha mãe dizia. A minha mãe dizia o seguinte: ela dizia assim: Michael, uma ação que você faz vale muito mais do que aquilo que você diz. Então preste muita atenção no que você está fazendo. E a cultura é isso. O que a gente faz vale muito mais do que a gente está dizendo. Então o que você tem que fazer? Você quer construir cultura dentro do seu negócio? Primeira coisa, você tem que fazer um diagnóstico. Qual é a cultura que você tem hoje? Qual é o modelo de cultura que você tem ali dentro? Ponto. E não seja romântico, e não ache justificativa, só faça um diagnóstico. Não, esse é o modelo que eu estou utilizando. Perfeito. Segundo modelo, segundo ponto, é qual é a decisão que você vai tomar. Não, eu acho que esse modelo é ok para mim, tá tudo certo. Eu quero permanecer com ele. Não. De acordo com a estratégia que eu tracei para o meu negócio, esse modelo não condiz com essa estratégia. Então você precisa rever. Você precisa fazer ajustes ali dentro. Então você tem que analisar o que precisa mudar. Comportamentalmente, o que precisa ser mudado? Ah, não, precisa ser mudado isso, precisa ser mudado esse comportamento, precisa ser mudado essa diretriz e assim por diante. Certo? Então, no fim do dia, pessoal, cultura não é o que a gente diz. Cultura é o que a gente faz. No fim do dia é isso. Cultura nunca vai ser a nossa fala, o nosso discurso. A cultura sempre vai ser aquilo que a gente faz na prática, no dia a dia. Então, por isso que a gente sempre tem que tomar cuidado. Bom, pessoal, estou muito feliz de ter vocês aqui hoje, tá? Para mais esse Em Tese. A gente chegou aí no nosso terceiro encontro do mês de março. Semana que vem, a gente vai ter novamente um novo encontro e a gente vai continuar falando de cultura. E aí eu vou trazer para vocês alguns rituais, algumas rotinas que são muito importantes para as empresas e que a gente aplica no dia a dia dos negócios aqui dentro do escritório. Então, tudo que a gente está trazendo aqui para vocês, no Em Tese,
não é simplesmente um conhecimento raso. São ações que a gente aplicou dentro dos nossos clientes que estão passando por um processo de modelagem. Então, bom, muito obrigado por vocês terem participado com a gente aqui hoje, tá? Esse é o meu Instagram, então fique à vontade para mandar ali a dúvida, fique à vontade para mandar ali, enfim, algo que você queira saber. Eu e meu time vamos estar 100% à disposição para responder vocês. A gente tem o Instagram do escritório, tá? Mas a gente sempre movimenta muito mais no meu do que no do próprio escritório. E eu espero vocês na próxima terça-feira, 12h45, para a gente falar sobre algumas frações a mais de cultura, para a gente falar sobre comportamentos, sobre rituais, sobre rotinas que são importantes para o negócio. Então, muito obrigado, pessoal, pela presença de vocês e eu encontro todos vocês na nossa próxima terça-feira. E lembrando, se você quiser o nosso material, tá? Para quem está no grupo, é só procurar o Pedro, pode mandar ali uma mensagem no privado do Pedro, tá? Que ele encaminha para vocês os slides da aula e todo o material que a gente utilizou aqui. Então, boa semana, pessoal, e a gente se encontra na semana que vem.